Todo mundo vendo a tela, né? Bom, olha só. Então tá aqui, ó. Isso aqui foi uma revisão, na verdade, da semana passada dos filtros passa baixa. A gente viu basicamente o de primeira ordem e o de segunda ordem. O de primeira ordem, ele tem três topologias. Aqui acho que eu coloquei só duas. Aqui só tá duas. Aqui tá o inversor e o não inversor. Então os filtros de primeira ordem, todos eles têm comportamento Butterworth, aproximação Butterworth. Todos. É uma característica do de primeira ordem. Então esse filtro superior, ele é o não inversor. Perceba que o sinal de entrada é aplicado na entrada não inversora. Quem faz a etapa de filtragem é o RC. Aqui, ó. Isso aqui é quem faz de fato o filtro. Vocês estão vendo então que a frequência de corte dele depende de R3C1. E esse filtro dá ganho. Então eu tenho aqui R2 e R1. Então a vantagem desse filtro é que eu posso dar ganho no sinal. Se eu não quiser dar ganho, basta eu fazer com que abrir o R1 e curto-circuitar o R2. Ou seja, isso aqui é infinito e isso aqui é zero. Aí fica um buffer. Então eu faço um filtro com ganho unitário. Então eu tenho essa flexibilidade. É inclusive um dos mais usados, porque o filtro, a intenção dele não é inverter nem dar ganho. Esse aqui, que é o de primeira ordem inversor, a frequência de corte depende de C1R2, que está aqui, ó. E o ganho dele é R2 sobre R1. Então ele dá ganho, também esse filtro tem ganho, mas eu posso definir R2 igual a R1, ganho unitário, enfim. Então tem essas duas opções por de primeira ordem. Já o de segunda ordem, a gente viu dois tipos. O primeiro é no superior, aqui é o com ganho unitário. Esse aqui, os elementos, ó, eu uso 4 elementos passivos, R e C. Aqui, o fator Q e a frequência de polo vai depender desses 4 elementos, todos os 4 que estão aqui. Ó. Com isso aqui eu defino a frequência de polo e o fator Q. Lembrando que com a frequência de polo eu vou descobrir a frequência de corte, 3 dB, ressonância. E o fator Q determina a aproximação, se ele vai ser Butterworth, Chebyshev, Bessel e por aí vai. Então, se ele for Butterworth vai ser 0.707, se ele for Bessel 0.577. Então, com esse filtro, eu defino esses dois parâmetros que são os principais do filtro, fator Q e frequência de polo, através desses 4 elementos. Esse aqui de baixo é um pouco diferente. Isso daqui, esses 4 elementos definem a frequência de polo e o fator Q é determinado por esses dois. Esses dois definem o ganho, o ganho que por sua vez determina o fator Q. Então o fator Q é determinado por 2 elementos e a frequência de polo por outros 4. Esse filtro é mais usado porque a gente separa, eu posso mudar um sem mudar o outro. A sintonia dele também é um pouco mais simples, porque eu consigo ajustar um parâmetro melhor, porque se eu estiver ajustando, eu quero ajustar o fator Q, eu estou mexendo também na frequência de polo. Então, nesse caso, é melhor a gente usar mais elementos, porém a sintonia dele fica um pouco mais fácil. Isso aqui, fazendo uma comparação bem grosseira, seria igual você usar alho com sal. Tá tudo misturado ali, alho e sal. Se você quiser mais alho, você não pode, você tem que colocar mais sal também. Agora, se você usa alho separado do sal, você consegue ajustar uma coisa e outra. Você pode botar mais alho, você não precisa colocar mais sal. Então, basicamente é isso. Então, apesar de usar mais coisas, a sintonia dele, o ajuste dele é um pouco mais simples. Bom, lembrando que com o fator Q, eu determino a aproximação, né, Butterworth, Chebyshev, e eu obtenho também as variáveis K, K0, Kc, K3. E com a frequência de polo eu consigo achar ressonância, 3 dB e tudo isso, né, os demais elementos. Então tá lá. A curva característica, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Toda vez eu escrevo nessa tela. E aí depois eu preciso... Aqui, ó. Então com a tabela, essa é uma aproximação
típica, por exemplo, de um filtro de segunda ordem. Então, com os fatores K que eu tenho aqui e com a frequência de polo, para achar ressonância, corte 3 dB, basta multiplicar né, a frequência de polo pelos fatores K. Aí eu tiro todos os outros elementos. Então a gente fez um exemplo semana passada, enfim, essa é o beabá de filtros. Bom, o que a gente vai ver hoje? Essa parte aqui do passa alta, isso aqui eu vou deixar gravado. Eu vou disponibilizar um vídeo hoje ainda a respeito disso. Porque ele é bem parecido com o passa baixa, a gente não pode perder tempo aqui. Eu vou falar do passa banda e do rejeita banda hoje. Então, passa alta, vocês vão ver que basicamente é só inverter, tirar, trocar, né? Capacitor com resistor. Então, no passa baixa aqui era resistor, aqui capacitor. Se eu inverter, vira um passa alta. E da mesma forma que tem 3 para de primeira ordem, tem 3 também para o passa alta de primeira ordem. O de segunda ordem é a mesma coisa. Esse aqui são os passa altas. O passa alta, ele deixa passar uma frequência, ele bloqueia frequências inferiores e corta frequências superiores. Então, se eu inverter capacitor com resistor, eu transformo um passa baixa em um passa alta. As equações são bem parecidas, o que muda é só, de fato, a topologia do filtro. Por exemplo, tá aí, ó, esse é o comportamento do passa baixa. O passa alta é o contrário, ele tem um comportamento como se fosse espelhado. A diferença é, para eu determinar o F0, FC, F3 dB no passa baixa, eu multiplico o K pela frequência de polo. No passa alta eu divido a frequência de polo pelo fator K. Com isso eu encontro as frequências também, né, de interesse, F3 dB, F0 e FC. Bom, de novo, isso aqui eu vou deixar disponibilizado, tem um exemplo que eu faço lá também, enfim. Vamos, de fato, para a parte do passa banda e rejeita banda. Então, resumindo, é isso. Tanto os filtros passa alta quanto passa baixa, que eles têm um comportamento muito parecido. A gente faz duas coisas. Calcula a frequência de polo. Isso aqui são tudo dadas as equações do filtro, né? Frequência de polo e o fator Q. Uma vez calculado o fator Q, pela tabela eu tiro K0, Kc e K3 dB. E pela frequência de polo, ou eu multiplico se for passa baixa, ou eu divido se for passa alta, para encontrar as frequências de ressonância, corte e 3 dB. Tá lá. Se for passa baixa, tem esse comportamento, se for passa alta, tem esse comportamento. E as frequências são análogas, né, entre um e outro. Bom, aí agora é o seguinte, falando do passa banda. Então, o passa banda, como a ideia já própria diz, ela deixa passar uma região. Então, o passa alta, o passa baixa, ele deixa passar baixas frequências e corta altas frequências. O passa alta, ele deixa passar altas frequências, mas corta as baixas. O passa banda, ele bloqueia alta e baixa, deixa passar só uma região. Aqui quando eu quero literalmente filtrar só um pedaço, eu quero cortar altas e baixas e deixar um miolo por ali. Bom, aí já tem alguns conceitos aqui que são importantes, e o problema é que é uma quebra de paradigma com relação ao passa alta e passa baixa. Por exemplo, o fator Q no passa alta e no passa baixa, ele determina a aproximação do filtro, Butterworth, Chebyshev, Bessel, por aí vai. Então, o fator Q no passa alta e passa baixa define a aproximação. Eu não sei por que cargas d'água deram o mesmo nome, mas o fator Q no passa banda e no rejeita banda, ele não define a aproximação do filtro. Ele vai definir se ele vai ser, por exemplo, banda larga ou banda estreita, que a gente vai ver já já. Então, ele quer dizer outra coisa que não é a aproximação do filtro. É isso que a gente vai ver agora. Então, só alguns conceitos aqui, ó. No passa banda, o que ele chama aqui, o que basicamente a gente tem de disponível é isso aqui, ó, a frequência F0, F1 e F2. Então, olhando só para a resposta em frequência, o que a gente tem dele? Essa frequência aqui, que ele chama de F1, que é a frequência de corte inferior.
F2, que é a frequência de corte superior. Bom, basta esses dois elementos para a gente determinar o comportamento do filtro. O que ele chama aqui de BW, ou largura de banda, que está aqui, ó, o BW é justamente a diferença de F0 e F1. É o tamanho, é o quanto que o filtro deixa passar. Então isso aqui é dado em Hz, por exemplo. Então se a frequência 2 for 10K, a frequência 1 for 1K, a largura de banda é 9K. Então a gente tem como se fosse o comprimento do filtro. A frequência central, que ele chama de F0, isso daqui é a média geométrica de F2 e F1. Se fosse uma média aritmética, que seria F2 mais F1 dividido por 2. Mas a média geométrica é o produto de F2 e F1 em raiz. Está aqui, ó. Então ele dá uma ideia de onde está o centro. Não é exatamente o centro. Ela sempre fica mais próxima do F1. Então se aqui for, por exemplo, 10K e aqui for 1K, quer ver quanto que daria essa média geométrica? Seria 10.000 vezes 1.000 e raiz disso. Cadê a raiz? Olha lá, seria 3.1K. Ela estaria aqui mais ou menos, ó, 3.100 Hz. Essa é a frequência central do filtro passa-banda, média geométrica. E aí vem um conceito chamado fator Q. Esse fator Q é, na verdade, a relação do F0 pela largura de banda. Então não tem nada a ver com aproximação, Butterworth, Chebyshev, nada disso. Por exemplo, se esse fator Q aqui deu 0.707, que equivale ao Butterworth para passa alta e passa baixa, isso não significa que ele vai ser Butterworth, significa que a relação dos dois aqui é 0.707, simplesmente isso. Então não confunda o fator Q para o passa banda e rejeita banda, que a gente vai ver já já, com o fator Q do passa alta e passa baixa. Essa largura de banda, o fator Q, na verdade, ele vai determinar se o filtro vai ser banda larga ou banda estreita. Isso vai determinar como a gente vai implementar o filtro. Se ele for banda larga, a gente vai fazer de um jeito. Se ele for banda estreita, a gente faz ele de outra forma. Então, na prática, acontece justamente dessa forma. Eu sempre vou ter F1 e F2. Aí eu calculo a largura de banda, que é F2 menos F1. Depois eu calculo a frequência central, que é raiz de F1 e F2. Aí depois eu calculo o fator Q, que é a relação dos dois. Aí eu vejo, se o fator Q deu maior do que 1, significa que ele é banda estreita. A ideia fica parecendo que é o contrário, né? Quanto maior o Q, que ele é mais estreito é o filtro. Quanto menor o Q, mais largo ele é, mais largura de banda ele tem. Porque no caso a largura de banda está aqui, ó, no denominador. Então quanto maior a largura de banda, menor o fator Q. Então por isso que vem aqueles conceitos, banda larga e banda estreita. É justamente igual a gente fala na internet, banda larga. É justamente o mesmo conceito. Bom, se ele for banda larga, a gente vai implementar ele com um passa alta e um passa baixa, já vou mostrar. E se ele for banda estreita, aí tem um filtro próprio para implementar ele. Então, o fator Q, o cálculo dele é importante por isso. Porque eu preciso, com ele eu determino, na verdade, como que eu vou implementar esse filtro. Se ele vai ser de um jeito ou de outro. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui seria, por exemplo, um banda larga. A relação do Q, que é F0 dividido pela largura de banda, deu menor do que 1. Então quer dizer que ele é banda larga. Se ele for banda estreita, normalmente quando a largura de banda é bem pequena. Se a largura de banda for pequena, significa que ele vai dar o Q maior do que 1. Portanto, ele será do tipo banda estreita. Só um minutinho. Pessoal, até aqui tá ok? Pelo menos esses conceitos. Alguma dúvida? Vamos ver isso aqui. Não, por enquanto tá aqui. Alguém falou alguma coisa? Bom. Não, eu falei, mas eu falei que tá de boa. Não, beleza. Bom, olha só. Vamos lá, primeiro exemplo. Projetar um filtro passa-banda com frequência de corte entre 300 e 3.300. Então o que ele está falando aí é justamente
Ok, estou dando as duas frequências, né? Então, deixa eu passar isso aqui pro tablet para a gente ver isso melhor. Olha só, o que está falando ali é o seguinte: eu quero projetar um filtro cujas frequências de corte são 300 Hz e 3000 Hz. Então o que ele está falando é isso aqui, ó. Ó, a primeira frequência 300 e a outra frequência 3000. Seria algo assim. Eu vou desenhar ele como se fosse ideal. Ele faz assim, vem e bloqueia. Estou desenhando a resposta ideal dele. O que eu vou ter calculado aqui? Dois parâmetros, a frequência central e a largura de banda, para eu encontrar o fator Q. Então vamos fazer aqui, ó. Bom, a frequência, eu vou chamar aqui, né, de frequência 1, essa daqui, frequência 2. Então vamos lá, quem que é a largura de banda, o BW? É simplesmente a diferença dos dois. 3000 menos 300, que dá 2700 Hz. A frequência central é a média geométrica das duas. 3K vezes 300. Isso vai dar 300 vezes 3000 raiz. Obviamente a média geométrica tem que estar entre os dois. Então é bom saber se deu certo ou não. 948. Vou arredondar para 950 Hz. Está aqui, ó. Essa é a frequência central. Pronto. Com isso eu consigo achar o fator Q, que é a relação da frequência central sobre a largura de banda. Então isso aqui dá esse negócio dividido por, na verdade vai ficar o contrário, mas tudo bem, não, tá certo, 2700. Ó, o fator Q deu 0,35. Isso aqui me indica o seguinte: esse fator Q, esse fator Q não, né? Esse filtro, deixa eu só colocar isso aqui em tela cheia. Esse filtro, ele é do tipo banda larga. Quanto maior o fator, menor o fator Q, ele quer dizer, é o Q dá menor do que 1, portanto ele vai ser banda larga. Se ele é banda larga, aí tem só um jeito de implementar ele. Vai ser usando um filtro passa baixa, aliás, um passa alta mais um passa baixa. Eu vou mostrar já já como é que a gente faz. Eu ponho dois filtros cascateados, um em série com o outro, porque eu faço o comportamento do passa-banda. Bom, até aí tá ok? Bom. Todo mundo enxerga os slides, né? Tá aí, ó. Uma vez que eu cheguei que o fator Q deu menor do que 1, então eu vou fazer com um passa alto e um passa baixa, já que ele é do tipo banda larga. Então se ele é banda larga, que seria esse primeiro caso aqui, ó, eu faço ele com um passa alto e um passa baixa. Olha o tanto que é simples.
o passa alta vai ter a sua frequência de corte inferior. E o passa baixa, a frequência de corte. Ah, eu errei o valor só, era 3.300. Mas tudo bem. Ia dar passar banda larga do mesmo jeito. Então, seria 303 e 300, né? Então, eu vou fazer um passa alta com frequência de corte de 300 Hz. Aí vai dar esse comportamento. Ó, passa alta com frequência de corte de 300 Hz. Inclusive esse aqui é Butterworth e esse aqui também. Por que eu sei que ele é Butterworth? Porque a frequência de corte também é a frequência de 3 dB. Então eu faço um passa alta e um passa baixa. Quando eu coloco os dois filtros cascateados, né, um em série com o outro, eu saio de um é o estágio do outro. As respostas em frequência a gente soma. É uma grande vantagem de passar isso para a resposta em frequência, né, para decibel. Quer dizer, não resposta em frequência, mas sim para decibel. Resposta em frequência em decibel. É porque eu vou somar as respostas. Então, se eu fizer uma soma disso com isso, vai dar isso, ó. Então, aqui, esse filtro aqui é o passa baixa. Ele mantém, só que o passa alta corta. Então, ele vai cortar aqui, vai manter e depois lá na frente ele corta. Então vai dar exatamente o comportamento do passa-banda. Tá claro? Então é meio óbvio. O passa-banda ele corta uma frequência e deixa passar outra. Então um eu faço com passa alta, outro com passa baixa. Basicamente é isso. Senhores, tranquilo? Então tá lá, foi a conta que eu acabei de fazer. Eu só errei os valores ali, ó. Então a frequência central é a média geométrica, a largura de banda é a diferença, o fator Q deu isso. Pronto. Aí o que eu faço? Um vai ser eu passa alta com a frequência de 300, que é a frequência inferior, passa alta com a frequência maior. Essa conta que eu fiz aqui foi só para descobrir que isso daqui deu menor do que 1. Aí eu vou fazer com passa alta e um passa baixa. Tá vendo que eu nem usei isso daqui para projetar? Eu vou fazer o projeto de um passa alto e de um passa baixa. Esquece agora esses negócios aqui, ó. Isso aqui já não vai entrar em mais nada. Isso aqui é só para descobrir como que eu vou fazer o filtro. Ó, seria essa resposta aí, por exemplo. Esse primeiro filtro aqui é um passa baixa e aqui é um passa alta. Aqui ficou só trocado, mas não tem a menor diferença. Aliás, aqui está pedindo até para determinar. Então vamos até fazer a resposta em frequência desse circuito aqui, ó, que a gente vê bem isso, esses dois comportamentos. Bom, eu tinha até isso implementado aqui no PC, mas tudo bem, vamos lá. Como é que eu... Bom, olha só. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Aqui vai dar pra ver. A gente vai mudando essa tela aqui. Ah, não dá. Deixa eu só ver se eu consigo colocar as duas. É bem provável que eu consiga fazer isso. Colocar as duas telas para apresentar. Mas vamos lá. Eu vou indo e voltando aqui. Vai ficar mais fácil. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o comportamento desse daqui, ó. Deixa eu ver se a dinâmica vai ficar ruim. Tá aí, ó. Então eu vou fazer primeiro desse filtro aqui, ó. Esse filtro aqui, olhando para ele é um filtro passa baixa. O que eu vou fazer? Eu só vou identificar qual que ele é e buscar as equações que determinam ele. Então esse é um filtro passa baixa. Ele é o filtro Silent Key, com componentes iguais. Esse filtro aqui, ó.
eu pegar lá o outro. Inclusive tem um formulário que eu deixo disponibilizar para as provas. Essas equações estão todas lá. Ah, pronto, mais fácil você pular. Deixa eu fazer isso logo. Porque tá tudo resumido esses filtros, ah, não precisa ficar. Toda a prova eu disponibilizava. Deixa eu ver se é isso aqui. Um formulário. Tá aqui, ó. Olha lá. É esse aqui, ó. Aqui tá todas as topologias de filtro. O passa baixa, primeira e segunda ordem, passa alta, primeira e segunda ordem. Tá aqui, ó. Esse aqui é o que a gente está usando ali agora. É esse filtro aqui, ó. É o mais usado. É o passa baixa de segunda ordem do tipo Silent Key. Então eu preciso achar duas coisas nele também. O fator Q e a frequência de polo. O fator Q depende do ganho, que depende de R2 e R1. E a frequência de polo vai depender desses quatro elementos. Então tá lá, ó, esse mesmo filtro aqui, ó. Olha lá, esse filtro. Então eu vou já pegar as respostas aqui, ó. Depois eu só vou desenhar. Então, para esse filtro, quem que é o ganho? É 1 mais 4.7K dividido por 8.2K, que dá 1.57. Passando isso para dB dá 4 dB. E o fator Q dele é 1 sobre 3 menos o ganho. 1 sobre 3 menos 1.57, que é o ganho, vai dar 0.707. Se o fator Q deu 0.707, louve e agradeça, porque ele é do tipo Butterworth. Se ele é do tipo Butterworth, se eu for lá na tabela do filtro, aqui ó, quando ele é do tipo Butterworth, 0.707, o Kc e o K3 é igual a 1. Ou seja, a frequência de corte é igual à frequência de 3 dB, que é igual à frequência de polo. Eu não preciso nem fazer conta. Eu já tinha determinado a frequência de... Quer dizer, eu vou determinar a frequência de polo por aqui, ó, pelo circuito. A frequência de polo vai depender desses quatro elementos aqui, ó. Então, fazendo a conta dela, dá 40 kHz. Então, a conta... As equações também são dadas. Esse aqui vai ficar um pouco confuso, porque é muito material, mas é esse aqui, ó. 1 sobre 2πRC. Só depende desses quatro elementos. Portanto, a frequência de polo é 40 Hz, 40K. Bom, o que eu tenho aqui já é tudo que eu preciso. A frequência de polo, que é 40K. Como ele é do tipo Butterworth, significa que essa aqui vai ser a frequência de corte, que também é de 3 dB. E o ganho é 4 dB. Pronto, agora eu já consigo desenhar a sua resposta em frequência. Então, trazendo as informações para cá, eu tinha lá, né, que o ganho era igual a 1.57, que é igual a 4 dB. Isso me dava um fator Q de 0.707. Ele é do tipo Butterworth. Manteiga, né? E a frequência de polo foi igual a 40K. Se ela é 40K, como o fator Q... Então eu coloquei ele aqui, ó. O K0 não tem. O Kc é igual a 1 e o K3 também é igual a 1. Portanto, se eu for desenhar a resposta em frequência desse filtro, ele é do tipo passa baixa. Como o fator Q deu menor do que 1, significa que ele vai ter um comportamento assim, ó. Então, isso daqui, o ganho na banda média vale 4 dB, que é o ganho que ele tem, e a frequência de corte, que é igual a de 3 dB, está aqui, ó, em 40K. Aqui eu vou ter 1 dB, que é 4 menos 3.
E essa taxa de inclinação da reta aqui, a taxa de atenuação é menos 40 dB por década. É justamente um filtro de segunda ordem. Tá aí a resposta em frequência. Bem simples. Bom, vamos para o próximo. Deixa eu fazer um negócio que eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. Bom, o segundo filtro, que é o da parte ali da direita, olhando para ele eu estou vendo que é um filtro passa alta. As equações dele também já são exatamente igual ao do passa baixa. Deixa eu ver se aqui nos comentários dá para ver. Como não tem comentário? Deixa eu ver. A anotação tá aí. Ó, fazendo a conta aqui, ó, 1 sobre 2πRC, a conta é a mesma. Essa frequência aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, acho que não. Do fio da direita, né? Então a frequência de polo vai depender desses 4 elementos do R e do C, 12K e 33 nano. Isso vai dar 400 Hz. E o ganho, que vai ser dependente de 4.7K e 8.2, vai dar... Cadê o ganho dele? Esse ganho aqui está calculado errado. Vamos calcular esse ganho aqui, ó. O ganho vai ser, ó, 1 mais 4.7 dividido por 8.2K. Mas senhores, cadê minha calculadora, Jesus? Você vai falar que não tem? Tá aqui. É 4.7 dividido por 8.2 mais 1. Esse é o ganho. 1.057. Não, desculpa, é 4.7 dividido por 8.2 mais 1. 1.57. É o mesmo ganho. Se é o mesmo ganho, significa que... os valores são os mesmos. Não sei nem porque eu fiz essa conta de novo. Para esse ganho de 1.57, fazendo a conta lá do fator Q, que depende desse ganho, vai dar 0.707 também. Ou seja, ele também é Butterworth. Se ele também é Butterworth, significa que... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Se o ganho dele também é 1.57, significa que isso aqui dá igual a 4 dB. O fator Q também vai dar 0.707, ou seja, ele é Butterworth. Ou seja, o K0 não tem, o Kc é igual a 1, o K3 é igual a 1. E a frequência de polo desse filtro deu 400 Hz. Bom, agora eu já posso desenhar a resposta em frequência. Como ele é do tipo passa alta, a resposta em frequência, e ele é do tipo Butterworth, vai ser assim, ó. É exatamente igual a do passa baixo, só que é espelhada. Então, o ganho é 4 dB. Essa frequência aqui, que é a de corte, que é igual a de 3 dB, está em 400 Hz. E aqui eu tenho 1 dB. É isso. Bom, o que eu tenho que fazer agora simplesmente é somar esses filtros, somar esses dois comportamentos. Se eu colocar os dois aqui na mesma tela, vai ficar mais simples. Eu tenho que fazer a soma disso com isso. Ó, o passa baixa está fazendo assim. Aqui era 4K, 1 dB, e aqui é 4 dB. E o passa baixa
Aqui é 4 dB. Aqui é 1 dB em 400 Hz. Eu vou colocar 0. Não, vou botar aqui 400 e aqui 4000. Bom, como é que eu faço a soma disso agora? Como eles estão tudo em dB, basta simplesmente eu fazer uma sombra algébrica. É só somar mesmo. Então o comportamento esperado é esse daqui, ó. É isso daqui, ó. Ó, esse primeiro ponto aqui vale 400. Esse outro ponto aqui vale... Ficou fora de escala, né? Tá aí. 4000. Agora basta descobrir quanto que vale isso em dB. É só ir somando, ó. Eu tinha 4 mais 1, aqui vai ser 5 dB. Aqui é 4, nesse, ó, tô pegando esse ponto, vou somar com esse ponto eu somo com esse ponto eu somo com esse. Então 4 mais 1, 5, 4 mais 4, 8 e 4 mais 1, 5. Pronto, está pronta a resposta em frequência do filtro passa-banda. Ele vai deixar passar as frequências entre... Aqui não está dando para ver. Deixa eu ver se eu consigo ocultar isso daqui. Não, depois eu olho como eu faço isso. Vou ter que ocultar essa barra para... Antigamente no Windows era tão mais simples, né? Você ocultar essa parte aqui de baixo. Depois eu olho fazer isso. Enfim, teria que ocultar isso daqui. Então, ou seja, essa é a resposta em frequência. Ele vai deixar passar entre 400 e 4000. E vai bloquear qualquer coisa entre 400 e 4000. Pessoal, até aí está ok? Tranquilo? Beleza, então tá aí. Se eu fosse fazer isso aqui no PC, não vou fazer aqui para a gente perder. Vou até disponibilizar o link aí, o arquivo já está lá para rodar a simulação. Bom, aí vem outra coisa, aí vem outro tipo de filtro. Se ele for do tipo banda estreita, o banda estreita, a frequência, o fator Q é maior do que 1, né? Se ele for maior do que 1, não tem como implementar ele com passa alta e um passa baixa. Dá problema, a resposta em frequência não fica legal. Para isso existe um outro tipo de filtro, que é chamado, esse é chamado de MFB, Multiple Feedback. Então esse filtro ele é usado para fazer um passa-banda do tipo banda estreita, que é quando o Q dá maior do que 1. Isso acontece quando as frequências F1 e F2 estão bem próximas. Então esse está aí o filtro, ó. De novo, a gente vai ficar só a nível de usuário dele, vamos só usar. O ganho desse filtro, esse é o ganho na banda passante, é R2 sobre R1, ele é inversor inclusive, ele amplifica e inverte. Então o ganho dele depende de R2 e R1, o fator Q desse filtro depende também de R2 e R1, e a frequência central depende de R2 e R1 e do capacitor C. Então se eu for desenhar um filtro passa, o que está falando aqui é o seguinte, ó, esse filtro passa banda, seria algo assim, ó. O que está falando ali é o seguinte, ó, as frequências F1 e F2 estão aqui, ó. Um detalhe, esse filtro é do tipo Butterworth. O comportamento dele é somente Butterworth. Então tá aqui as frequências F2 e F1.
A largura de banda seria F2 menos F1. A frequência central é igual a raiz de F2 e F1. E o fator Q é a relação da frequência central com a largura de banda. É a mesma coisa, é clássico. O ganho que ele está dando é o ganho aqui, ó, na banda passante. É um pedacinho só. Esse é o ganho do filtro. Que ele está mostrando ali que vale aqui, ó, R2 sobre R1. O fator Q também depende de R2 e R1 e a frequência central também. Então, se eu tenho o fator Q e a frequência central, eu estou com as frequências F2 e F1. Então, o que ele está dando isso são esses dois parâmetros. Ele vai determinar isso e isso. Se eu tenho isso e isso, eu consigo achar isso e isso. Duas equações, duas incógnitas. Então, eu consigo achar F2 e F1. Certo? Bom, então de novo, se o filtro deu maior do que 1, ele é do tipo, ele só pode ser implementado com o MFB, ou multifeedback. Bom, na prática, pessoal, o que eles fazem? Esse aqui é o MFB clássico. A diferença desse daqui para o próximo que eu vou mostrar agora, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó, eles vão colocar um resistor aqui, ó. Eles vão colocar um potenciômetro aqui, na verdade, quer ver? Ó. Olha lá. Ele colocou um potenciômetro. Nossa, mas bagunçou tudo as equações. Mas tá lá. Eu vou passar aqui para o computador. Só um minuto. Tá aí, ó. Então esse é o que eu mostrei. E esse aqui, eles colocaram um resistor, um potenciômetro, que ele chamou ali de R3, aqui, ó. Para que serve isso? Ó, qual que é a vantagem? Quando eu coloco esse potenciômetro aqui em R3, perceba que a frequência central, aliás, o fator Q, não, perdão, é a frequência central depende do R3. Então muda só as equações, agora vai ficar R1 em paralelo com R3, ou seja, de forma bem geral, a frequência central depende do R3. E o fator Q, a largura de banda, aliás, não depende do de R3, só depende de R1. Então, de novo, a frequência central depende do R3 e a largura de banda não depende de R3. Na prática, isso significa o quê? Que eu consigo alterar. Se eu mexer em R3, eu estou mexendo na frequência central, mas sem mexer na largura de banda. O que eu estou fazendo aqui na prática? O objetivo é fazer, quer ver? Isso daqui, ó. Esse negócio vai para uma coisa, vai para outra. Isso é simplesmente terrível. Então, ó, o R3 mexe na frequência central, sem mexer na largura de banda. Isso dá uma aplicação bastante interessante, porque dá para fazer... Quer ver? Eu vou deixar o mesmo gráfico aqui, só vou mudar a forma de onda. Aqui, ó, vou pegar até esse caso aqui, ó. Pronto, ó, seria esse filtro. Onde está a frequência central? A frequência central, digamos que ela inclusive vai ficar bem próxima aqui do meio dele, no banda estreita. A frequência central está aqui. E aqui é a largura de banda, ó. A diferença entre as duas frequências, F1 e F2. Inclusive, onde estão essas frequências? Sei lá, se o ganho aqui em cima for 10 dB, as frequências de corte estão aqui em 7 dB e 7 dB, que é 3 dB a menos, já que ele é do tipo Butterworth. Se aqui tiver em 10, por exemplo. Então as frequências de corte estão 3 dB abaixo da frequência na banda passante. Então a largura de banda está fixa, quer dizer, está definida aqui. Quando eu mexo lá no R3, eu estou mexendo só no F0. Na prática eu estou fazendo isso aqui, ó.
eu mexo no F0 sem mexer na largura de banda. Eu estou fazendo isso aqui, ó. O F0 foi parar aqui agora, mas a largura de banda manteve-se. Tá vendo que eu estou deslocando o filtro, eu estou andando de um lado para o outro? Isso aqui é justamente um rádio. Eu desloco a frequência central, ele vai passar quase que só a frequência central. Então eu escolho com o potenciômetro onde é essa frequência. Isso que é o princípio de rádio, o princípio de walk-talk, né, que a gente ajusta uma frequência para um comunicar com o outro. Enfim, então esse filtro é bastante usado para isso, quando eu quero ajustar uma frequência, mas eu quero mexer na frequência central, sem mexer na largura de banda. Então ele é bastante usado nessas aplicações. Olha só que maravilha. Agora eu vou ter que... Pessoal, alguma dúvida até aí? Eu tô levando um cacete desses eletrônicos hoje. Isso está prejudicando bastante. Mas, enfim, até aí alguma dúvida? Por enquanto, tudo ok. Olha lá, agora o cidadão não quer me deixar entrar. Deixa eu... Bom, acho que eu vou perder tempo fazendo isso. Deixa eu voltar pra cá. Bom, um exemplo aqui, ó. Ele pergunta aqui, né? Qual que é o ganho? Ah, tá falando aqui, ó. Isso aqui é uma forma de implementar isso, de forma até digital. Eu, em vez de colocar um resistor R3, eu coloco um MOSFET. E pela tensão que eu aplico no MOSFET, eu mudo a resistência de 15 para 80 ohms. Aí ele pergunta qual que é a largura de banda desse filtro. Essa largura de banda nem depende desse resistor. E qual que é o mínimo e máximo de frequência central. Então é só fazer a conta, ó. A largura de banda depende 1 sobre 2π R1C. R1C. Então vai ser 1K. Essa é a largura de banda. A frequência central, ela vai depender do R3. O R3 é essa resistência aqui, ó. Quando ela for 15 ohms, vai dar uma frequência de 11K. Se for 80 ohms, aliás, o contrário, se for 80 ohms vai dar 11K. Se for 15 ohms vai dar 26K. Então eu consigo ajustar a frequência central entre esses dois valores, de acordo com a tensão que eu aplico no gate aqui, ó. Isso aqui é um MOSFET, ele pode ser comparado como se fosse uma resistência que varia quer dizer, um resistor que varia sua resistência de acordo com a tensão que eu aplico no gate. Ele está operando na região linear. Bom, por fim, existe o filtro rejeita-faixa, o contrário do passa-faixa ou passa-banda. Se o passa-banda ele deixa passar uma frequência, o rejeita-faixa ele só corta essa frequência, ele deixa passar as demais e bloqueia essa. Ele é também chamado de filtro NOT. É como se ele negasse uma frequência. Então, se o filtro NOT estiver sintonizado, por exemplo, em 1 kHz, ele vai bloquear 1K, deixa passar tudo menos 1 kHz. Isso aqui é muito usado quando eu quero tirar uma frequência em específico do sinal. Vamos pegar um sensor qualquer. Se eu descobrir que naquele sensor tem uma frequência que está enchendo o saco lá de ruído, eu vou fazer um filtro NOT ou filtro rejeita-faixa para tirar ela. Só para tirar ela. Então esse sinal ele vai ser bloqueado. Então esse sinal desse ruído em uma frequência específica vai ser bloqueado. Para fazer o filtro NOT, existe só uma topologia para ele, que é também chamada de Silent Key. Ele é o filtro Silent Key do tipo NOT. Então ele usa um punhado de elementos, porém a sintonia dele é bem tranquila. A frequência central vai depender de RC. Então aqui, ó, essa malha aqui vai ser a frequência central. E o fator Q do filtro vai depender de R2 e R1, que define o ganho. Então, tenham sempre em mente o que o fator Q faz no filtro, o que a frequência central faz no filtro. Essa frequência aqui não é de ressonância, é central, já que a gente está falando do filtro NOT. É porque os termos são bem parecidos com o passa alto e o passa baixa. Eu vou desenhar ele aqui já já.
Então, eu consigo determinar o fator Q e a frequência central desse filtro. Na prática acontece o seguinte, ó, uma aplicação bastante típica dele é sintonizar ele em 60 Hz para tirar os ruídos de 60 Hz. Por exemplo, amostra de sinais biométricos. Eu amostro ele, eu faço um filtro NOT para cortar em 60. Ele deixa passar antes e passa depois, mas em 60 Hz ele bloqueia. Então essa frequência central, ela vai estar em 60. O fator Q, deixa eu ver se eu tenho um slide que mostra isso. Aqui, ó. O fator Q vai depender normalmente da seletividade do filtro. Se o fator Q for 2, por exemplo, lembrando que o fator Q ele determina se ele vai ser banda larga ou banda estreita. O filtro NOT ele vai ser sempre, esse tipo de filtro vai ser sempre banda estreita. Quanto maior o fator Q, mais seletivo é o filtro. Então o fator Q igual a 5, por exemplo, ele vem, aqui é tudo 60 Hz, tá vendo? A mesma frequência central, 60. Se o fator Q for muito grande, significa que a largura de banda é pequena. Lembrando que o fator Q é frequência central dividido pela largura de banda. Se a largura de banda for pequenininha, que é esse caso aqui, ó, o fator Q dá alto. Então, o fator Q grande significa que ele é bem seletivo. Um fator Q baixo significa que a largura de banda é mais alta. A largura de banda está aqui, ó, entre esse ponto e esse. Então, esse filtro em vermelho ele é menos seletivo. Só que ele atenua menos na frequência central. Então, tem uma relação entre, se eu tornar o filtro muito seletivo, ou seja, ele cortar muito próximo de 60, ele atenua pouco 60. Agora, se ele for pouco seletivo, ele começa a atenuar antes, mas ele cai bastante em 60. Só que essas frequências próximas aqui de 60 eu vou acabar perdendo. Ó. Esse aqui, por exemplo, 50 Hz. Se fosse o azul, ele quase não ia ser atenuado. O vermelho vai ser um pouco atenuado. Então tem que ter um custo-benefício entre seletividade e atenuação na frequência central. A aplicação clássica dele é essa daqui, ó. Então, qual que é o ganho de tensão? A frequência central e o fator Q, ou band stop, né, seria o rejeita faixa, para o filtro mostrado na figura abaixo. Então tá aí o filtro. O ganho vai depender de R2 e R1. Ele até dá os valores ali, né? R2 e R1 vale 10K, 13K. Então se eu tenho R2 e R1, eu consigo achar o ganho, dá 1,77. Com o ganho, eu acho o fator Q, 2,17. E a frequência central vai ser 1 sobre 2π RC, 60,3. Se eu tenho a frequência central e a largura de banda, eu tenho também a frequência F1 e F2, são as frequências de corte. Então, a relação entre eles, deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Não sei se vai. Ó, a frequência central, lembrando que ela é a média geométrica. Olha lá, já bagunçou tudo. Não, esquece. Não vai dar certo isso. Deixa eu mostrar na equação que é mais fácil. Aqui, ó. Frequência central depende de F1 e F2, a média geométrica. E a largura de banda é a diferença. Então, se eu tenho a largura de banda e a frequência central, eu consigo achar F1 e F2. Ou seja, se eu tiver também a frequência central, que é o que normalmente é encontrado, e o fator Q, eu consigo achar a largura de banda. Com a largura de banda e a frequência central, eu consigo achar F2 e F1, que são as duas frequências de corte. É porque as equações normalmente eles dão. É igual esse caso aqui, ó. Olha lá, eles vão dar o fator Q e a frequência central. Com isso eu consigo achar a largura de banda. Com a largura de banda e a frequência central, eu consigo achar as duas frequências de corte. Então tá aqui, ó. O que ele achou, né? Que a frequência central é 60 Hz e a largura de banda, o fator Q 2,17. Na prática, se eu montasse esse circuito, aconteceria aqui, ó. Se eu colocasse um sinal de entrada com essa componente, essa e essa,
aqui tem uma componente em 60 Hz, que é essa daqui, ó. Essa do meio. Essa aqui, ó. Essa componente aqui, depois do filtro, ela vai ser anulada, porque eu estou fazendo meu filtro para cortar justamente ela. Então, sinais, por exemplo, na indústria isso acontece muito. Eu tenho um sensor e eu estou vendo muita frequência de 50 Hz, de 60 Hz. Normalmente os fabricantes não usam essa frequência, porque justamente a frequência da rede está aí. Aí o que eu tenho que fazer? Se tiver com muito ruído, eu faço um filtro NOT para tirar essa frequência. Eu limpo ela e deixo as demais. Pessoal, tá claro? Bom, esses outros filtros aqui, eu vou só comentar, porque não é de fato não é muito usado, não é o foco. Quais são os problemas desses filtros? Vou falar quais são as vantagens dele. Por exemplo, todos que eu mostrei até agora, todos sem exceção, do passa alto, do passa baixa até o rejeita faixa, passando pelo passa alto e pelo passa banda, todos usam uma O apenas, só uma O, e usam vários elementos passivos. Então esses filtros são baratos, porque eles usam somente uma O. E a montagem é mais simples, obviamente. Agora, qual que é o problema desses filtros? Depender de elemento passivo. Quando eu compro um resistor, por exemplo, um capacitor, já tem dois problemas. Primeiro, eu vou achar um capacitor aqui de 122 nano. Eu não tenho esse capacitor comercial. E outro problema, ele não é 122 nano, por exemplo, ele é 122 mais 5%. Então, a sintonia que eles falam desses filtros é complicada. Eles são simples de serem montados, porém, sintonizar eles, se não funcionar de primeira, é terrível. Porque depende muito dos elementos passivos, de resistor e capacitor. Então, eu tenho esse detalhe. É barato, fácil de montar, mas a sintonia é complicada. Aí existem outras topologias de filtro, por exemplo, biquadrático ou TT. Eles usam mais AOs. Só que esses filtros, a sintonia deles é mais tranquila, porque depende menos dos elementos. Então tá tudo separadinho aqui, ó. Por exemplo, o ganho depende do R2, por exemplo, R2 e R1. O fator Q depende do R2 e do R3. Então se eu mexer em R1, eu só mexo no ganho. Se eu mexer aqui em R3, eu mexo eu mexo no fator Q na frequência central, mas não mexo no ganho. É tudo separado. Mas ele usa 3 AOs. Só que a vantagem dele é que ele já tem uma saída. Esse aqui é um low pass, é um passa baixa, e esse aqui é um band pass, um passa banda. Num filtro eu tenho duas saídas diferentes. Então esses filtros aqui o ajuste dele é mais tranquilo. Montar é mais complicado, porque usa 3 AO, porém o ajuste, a sintonia é mais simples. Tem esse biquadrático. Eu até marquei aqui, ó. O ganho depende de R1. A largura de banda depende só do R2 e a frequência central depende do R3. Então é muito simples sintonizar. Existem outras chamadas KHN, Kelvin, Hillsman e Newcomb. São 3 caras que fizeram esse filtro, foi até o doutorado deles. Ele tem 3 saídas. Ele tem um passa baixa, um passa banda band pass, um low pass, um passa baixa e tem um high pass aqui, um passa alta. Então, da mesma forma, a sintonia desse filtro é bastante tranquila, mas ele usa 3 AOs. Então, assim, não tem um melhor filtro, tem filtros com características diferentes. Se a gente fosse resumir isso aqui na tabela, deixa eu só falar disso antes de voltar aqui. Aqui, ó. Os filtros Silent, isso aqui é a tabela geral. Os filtros Silent Key, ou também VCVS, eles são simples, a complexidade é baixa. O Silent Key é o passa alta, passa baixa e o rejeita faixa. Esses são o Silent Key. Então, 75% do que a gente viu é Silent Key. Ele é de baixa complexidade, de alta sensibilidade, ou seja, qualquer variação nos componentes mexe em tudo. O que torna o seu ajuste, sua sintonia difícil. Vantagem, ele é simples e não inversor. O MFB é o filtro para fazer o passa-banda do tipo banda estreita.
Com o Silent Key a gente faz, ó, passa baixa e passa alta, primeira e segunda ordem, o passa banda se ele for do tipo banda larga e o rejeita faixa. Esse é o Silent Key. O MFB é o único diferente que a gente viu, que ele faz o banda estreita, o do tipo passa banda, banda estreita. Ele também tem baixa complexidade, que usa um AO, mas ele tem alta sensibilidade, que ele usa, depende dos elementos passivos, o que também o torna difícil de sintonizar. O biquadrático e o TT e o KHN, que são os dois que eu mostrei por último aqui, eles têm alta complexidade de montagem, que usa 3AO, mas são de sensibilidade baixa, depende pouco dos elementos. Então eles são de ajuste simples, o que dá estabilidade, tem saídas extras. O TT tem uma largura de banda constante e o KHN tem um fator Q constante. Ele tem essas características. E aí, de forma bem geralzona mesmo, aqui são as aproximações, ó, Butterworth, Chebyshev inverso, Elliptic e Bessel. O Butterworth, ele pode ser implementado com todos eles, o Silent Key, o MFB, o TT e o KHN. O Chebyshev também. O Chebyshev inverso e o elíptico só podem ser implementados com o KHN. Eu só consigo fazer o comportamento, a aproximação, né, elíptica e Chebyshev inversa com o KHN. E o Bessel também dá para fazer com todos eles. Então, assim, na prática mesmo, vou ser bem sincero, o VCVS, que é o Silent Key, é o mais usado. Ele tem o melhor custo-benefício. Apesar dele ser de ajuste difícil, não é tão difícil assim não. Normalmente dá certo. A não ser aplicações bem específicas. Então, por isso que a gente vê muito pouco o KHN ou o TT, porque de fato eles não são assim extremamente usados. O Silent Key é de fato o que tem melhor custo-benefício de todos eles. Bom, pessoal, e por fim, isso aqui eu vou só comentar, porque não é o foco da disciplina. O filtro ele tem um detalhe. Todo filtro ele mexe na fase do sinal. Ele desloca a fase. A gente não falou de fase, mas é uma consequência. Ele tira algum componente, mas ele mexe na sua fase. Bom, é o que está representado aqui, ó. A minha entrada está aqui. A minha saída, ela pode ser, por exemplo, ela deslocou em fase da entrada, por causa do efeito de algum filtro. Existe um tipo de filtro que é chamado... aqui representado de forma bem geral, ó. Aqui está o sinal de entrada. Esse estágio A defasou o sinal de menos φ0. Então o sinal aqui ficou deslocado de menos φ0. Eu posso fazer um outro estágio para não fazer nada, simplesmente para adiantar o sinal de φ0. Aí o sinal volta a ser o que era antes. Isso aqui é chamado também de filtro, é chamado de filtro passa-todas, all pass. Eu não sei porque ele chama, mas enfim, é um deslocador de fase, basicamente é isso. Ele só desloca a fase, ele não filtra. Então eu vou só mostrar aqui, isso que eu vou ter que deixar, vocês vão, porque de novo, não é o foco. O roteiro de projeto disso aqui é lá do Pertence, o Malvino não trata disso, o Pertence sim. Basicamente assim, está aqui o filtro. Eu quero projetar um filtro, por exemplo, para deslocar o sinal de 30 graus. Aí vem o roteirinho de projeto. Se for 0 e 180, eu calculo o A através disso. Se for entre menos 180 e 0, o A é dessa forma. Tá vendo? Olha as equações da NASA aqui. Com o valor do A, eu consigo achar o R1. Com o valor do R1, eu consigo achar R2, R3 e R4. Aí eu consigo achar todos os elementos. Então, basicamente é isso. Eu defino uma fase que eu quero deslocar e calculo esse fator que chama de A. E com o fator A eu consigo achar o R1. Com o R1 eu acho R2, R3 e R4. É isso, eu só vou comentar. Existe isso, se vocês precisarem disso algum dia na vida, eu quero só deslocar o sinal. Tá aí. Então, de novo, a gente está literalmente em nível de usuário. Sem entrar em muitos detalhes como que isso é feito. Bom, essa parte de filtros, ela tá... O Malvino tá bem legal.
Ele está bem didático referente a isso. Então é o capítulo, se não me engano, 20 do Malvino. Então estudem essa parte lá, por favor. O Pertence também dá um foco muito bom. O Pertence, metade do livro do Pertence é sobre filtros. É a O na primeira parte e filtro na segunda. Só que a forma como o Pertence trata filtros é a parte bem técnica. Ele não entra muito em detalhe, ele só quer saber como é que usa. Literalmente está assim, nível técnico. Muita equação é assim, eu quero usar, tá lá, não vai no Pertence. Se você quiser aprender, tem que ir no Malvino. E aí, se o cidadão quiser ser desafiado, vai para o Cedra. O Cedra trata isso aqui de forma magistral, porém é bem mais complicado. Bom, eu queria mostrar uma ferramenta aqui para essa parte de filtros que é chamado... Agora esqueci o nome do diabo do trem. Filter Pro. Ele é aqui, ó, é da Texas. Olha lá. Quando a gente vai fazer projeto de filtros, eu posso usar essas equações tradicionais que eu estou fazendo aqui. Só que aí tem ferramentas igual... Vocês estão enxergando minha tela, né? Se alguém falar que não, eu vou matar alguém, porque eu estou meia hora conversando aqui. Sim. Tudo certo, né? Beleza. Olha só, o Filter Pro é uma ferramenta da Texas que permite esse projeto de filtros. Ele é muito interessante, olha lá. Aqui eu já venho, ó, ele já até pede para eu determinar, por exemplo, qual que é o tipo de filtro. Quer ver? Eu vou pegar aqui o passa baixa. Aí aqui, ó, o problema é que depois eles tornaram isso aqui, antes era um programa e agora virou web. Só que ficou horrível. Assim, não horrível, mas tem mais recursos, só que a interface tá... Não sei se é meu computador, mas enfim, vamos lá. Ele me fala aqui, ó. Qual que é o ganho que eu quero na banda passante? Sei lá, vou dar um ganho de 0 dB. Qual que é a frequência de corte? Frequência de corte 1 kHz. Eu vou botar 10 kHz, por exemplo. Deixa eu ver se ele aceita isso. Não, 10.000. Qual que é o ripple na banda passante? Isso aqui seria, por exemplo, se eu fosse fazer um Chebyshev. Vamos botar 3 dB para dar um ripple. Bom, e qual que é a ordem do filtro? Aqui eu posso determinar, né, qual que é a frequência que eu quero que ele corte ou determinar a ordem. Ok, vou colocar um filtro aqui de segunda ordem. Bom, aqui embaixo agora eu escolho a aproximação que eu quero do filtro. Se ele vai ser do tipo Bessel, Butterworth, Chebyshev, aqui tá tudo, ó, todas as topologias do filtro. Ó, vou pegar os três, né? Bessel, Butterworth, Chebyshev. Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu ver. Ah, que legal, aqui dá para fazer. Antigamente não dava. Ó lá. Aqui são os comportamentos, ó. O Bessel, o Chebyshev, o Bessel e... Não, perdão. Chebyshev, Butterworth e Bessel. Perceba que o Butterworth, o mais rápido de todos é o Chebyshev. Só que... Mas ele dá esse pico aqui, ó. Então ele dá uma acelerada que começa a cair. O Butterworth é o que tem o melhor custo-benefício e o Bessel é o mais moroso. Só que ele tem resposta linear de fase. Não sei se dá para ver essa fase aqui. Deixa eu ver se dá. Aqui, ó. Olha lá. Olha o comportamento do Bessel. Ele é mais linear que o Butterworth e o Chebyshev. Então, por isso que... Deixa eu ver se dá para ver isso de forma... Não dá. É porque essa escala aqui, ela tá logarítmica. Se ela não tiver, vocês vão ver que ela é linear. Literalmente linear. Então, a sua resposta em fase ela é linear. Bom, então tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu escolho qual que eu quero. Eu vou escolher, por exemplo, o Butterworth. Aqui ele já me dá, ó, a topologia do filtro. Silent Key. É a que a gente está usando. Então ele me dá essa topologia. São os elementos passivos, né? Então ele me dá aqui, ó, quais são os comportamentos do filtro. Ó, Silent Key, tem as características. Tem outras formas aqui, por exemplo, eu posso escolher, por exemplo, a MFB. Existe a MFB do tipo passa-baixa também, que é o que a gente viu para fazer o passa-banda. Mas a mais usada é a Silent Key. E quando eu clicar aqui em criar design, ele já vai projetar esse filtro, vai escolher os valores do R e do C. Olha lá, já até escolheu, ó. O filtro está projetadinho. E aqui, inclusive, deixa eu ver se dá para colocar. Esses valores eu posso mudar. Não, eu não sei porquê. Aqui, ó. É isso aqui que eu queria, ó.
Isso aqui são componentes, ele colocou o valor preciso, ó, 2,05 no ano. Ninguém vai encontrar esse capacitor na prática. Mas se eu vier aqui, por exemplo, colocar o capacitor de 5% de precisão e o resistor de... Vamos colocar o resistor de 5% também. Não, aqui é 1% de tolerância. Eu vou colocar ele de 5%, que é aquele dourado. Ele vai escolher valores comerciais. Olha lá. 2,2 nano é comercial, 15K é comercial, 8,2K é comercial. Ele já escolhe valores comerciais, ele já define até o AO. Esse aqui é um AO da Texas. Obviamente ele vai escolher essa ferramenta da Texas, né? Então, obviamente, por isso que ele vai dar AOs da Texas. Mas pode ser com qualquer um outro. Tá aí, ó. O comportamento. Então aqui eu tenho toda a resposta do filtro, ó. Todo o circuito. Quando eu mandar exportar aqui, por exemplo, acho que ele vai criar até um relatório, tipo um semi-relatório. Tá lá, ó, o circuito, as respostas em frequência, tá tudo aí, ó. Até a lista de componentes. Bom, isso aqui é válido para qualquer tipo de filtro, quer ver? Ó? Se eu voltar aqui no tipo de filtro, eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar o passa-banda. Ah, legal, quer ver? Ó? Se eu pegar o passa-banda, olha só, eu vou colocar a frequência central de 1 kHz e aqui a largura de banda. Ó, se eu colocar a largura de banda, por exemplo, de 600, olha lá, 600 Hz. Esse filtro aqui, nesse caso aqui vai dar frequência largura de banda por frequência da largura, vai dar um filtro banda larga. Não vou botar mais, eu vou botar aqui 10.000 e a largura de banda de 4.000. Olha lá. Se eu escolher a ordem dele, por exemplo, de segunda ordem, aqui eu posso escolher os comportamentos, ó, Butterworth, Chebyshev ou Chebyshev também. Então eu tenho todos os comportamentos. Se eu for pegar o Butterworth, aqui nesse caso ele escolheu um Silent Key de estágio único, mas não é o recomendado. Nesse caso aqui ele resolveu fazer o Silent Key de estágio único. Aqui eu poderia fazer com passa alto e um passa baixo, mas ele optou por fazer com um Silent Key que dá para fazer o passa-banda, né, de banda larga. Mas esse aqui não é, nesse caso seria melhor fazer com 2 AO, mas enfim, dá para fazer também. Então tá lá, o circuito e a sua resposta em frequência. Isso vale para todos os filtros. Até o All-Pass lá, né, que ele dá só deslocamento de fase. Quer ver? Vamos fazer um passa-banda. Esse aqui seria um bem clássico. Eu quero fazer um rejeita faixa para cortar em, vamos pensar, cortar em 60 Hz e a largura de banda de 10 Hz, ou seja, ele vai ficar entre 55 e 65. Então tá lá, só em 60 Hz ele corta. Isso aqui seria uma aplicação de biomédica. O comportamento dele do tipo Butterworth. Ó, tem essa topologia, eu nunca nem ouvi falar dela, essa Bainter, e tem, ele escolheu só ela. Essa daqui possivelmente ele escolheu porque o ajuste dela é um pouco mais simples. Se fosse, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar uma... Deixa eu colocar uma largura de banda um pouco maior. Antigamente tinha a opção do Silent Key, não sei porque que eles não colocaram. Só tem essa topologia. Na versão, por exemplo, que eu tinha instalado aqui, tinha a opção, né, pro... Deixa eu ver se eu tenho instalado aqui ainda, acho que não. Não. Tinha a opção do Silent Key, eles nem colocaram isso mais, possivelmente por causa do ajuste. Essa daqui, ó, sinceramente eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dela, deve ser uma topologia mais nova. Mas bem provavelmente a resposta dela deve ser excelente, porque a Silent Key, usando um elemento apenas, que é essa daqui que a gente viu, o ajuste dela é mais complicado, porque ela usa somente um circuito com AO.
Essa daqui, ó. A sintonia disso não é simples. Mas eles até tiraram. Tinha isso daqui antigamente. Mas se tá esse daqui, com certeza. A vantagem da aplicação web é isso. É que eles podem atualizar isso de forma... sem preocupar muito, por exemplo. Se fosse o programa, seria mais complicado essa atualização. Mas enfim. A ideia é mostrar o tipo... Quer dizer, a ferramenta. As equações que a gente viu ali são todas válidas. Só que dá para usar a ferramenta. Não é problema algum usar isso aqui. Só que, obviamente, a gente tem que saber o que se trata, né? Essas aproximações, os tipos e coisas nesse sentido. Quando eu estava falando ali, só um detalhe para mostrar aqui do comportamento, ó. Olha só, o filtro, por exemplo, quando ele é passa-banda e é do tipo Chebyshev, ele dá esse comportamento aqui. Eu não sei se dá para dar zoom. Dá, olha lá. Ele dá uns picos, ó. Por exemplo, se ele é de segunda ordem, deixa eu pegar aqui de segunda ordem. Ele vai dar um pico apenas. Só tem um pico, é que não dá pra ver. Se eu colocar, por exemplo, ele aqui de sexta ordem. Detalhe, a gente tá vendo filtros aqui de segunda ordem. Se eu quiser fazer filtros de ordem maior, fazer na mão é complicado. Então, por isso que a interface ela é bastante útil. Então, tá lá. Esse aqui seria um passa-banda de sexta ordem. O Chebyshev tem 3 picos. Se eu for fazer, por exemplo, um passa-baixa de sexta ordem, já é um filtro, teoricamente, que vai ficar um comportamento bastante acentuado. Vamos pegar o Butterworth. Ele já dá todos os estágios. Vamos pegar o Silent Key. A hora que ele fazer o design aqui, ele vai mostrar todos os circuitos. Olha lá, os 3, ó. Ele vai associar, ó, 3 filtros em cascata para fazer um de sexta ordem, 3 de segunda ordem em cascata. Pessoal, então é isso. Então, essa parte de filtros, eu confesso assim, ela é bastante... é tudo equação e aprendam a usar as ferramentas. Obviamente, na academia a gente tem que aprender a fazer na mão, mas existem ferramentas que a gente consegue usar. Essa Filter Pro ela é bastante usada. Falo desde da academia até na indústria. Todo mundo usa ela. É gratuita e tal. Enfim. Então a Texas fez essa cortesia, né, para projeto de filtros. Bom, é o seguinte. Em se tratando do cronograma. Como eu havia falado, a gente vai ter aula na próxima sexta-feira, dia 25. No dia 28, na outra segunda. No dia 2 e no dia 5. E aí a gente encerra. Dia 9 é o último dia, né? Então isso aqui já é basicamente um encerramento. Da parte de filtros é isso. Eu vou disponibilizar um material hoje a respeito do passa alta, que ficou faltando aqui. E a gente já vai entrar na próxima semana, já na sexta-feira, aliás. Deixa eu até pegar o cronograma. Já na parte do integrador e do diferenciador. Aqui, ó. Vai ser circuito integrador e diferenciador. Isso aqui vai ser na sexta-feira. Esses dados aqui ficaram todos errados, tá? Então esquece aqui, estou seguindo a ordem. A lista de exercício, outra coisa. Eu deixei ela disponível no Moodle. Ela era para ser entregue até dia 25. Eu vou deixar até dia 28. Porque eu estou dando a última aula hoje. Então a lista de filtros fica para o dia 28. Certo? Então no dia 25 a gente já entra em integrador e diferenciador. Então por favor, estudem isso. Eu não sei se eu deixei slide disponível. Normalmente eu faço isso aqui tudo no quadro. Mas no Malvino e no Pertence essa parte está excelente. Então já estudem isso de forma prévia. E na sexta-feira a gente vê esse circuito integrador e diferenciador. E aí já vem a outra lista que é só sobre isso daqui. Eu vou deixar disponível também essa semana para a parte de simulação computacional e um projeto de um filtro. Esse projeto de filtro vocês podem fazer pelo Filter Pro ou fazer na mão, tanto faz. Então vai ser o projeto de um filtro e a simulação computacional dele. Então vocês vão projetar um filtro e fazer a simulação disso, usando o PSIM. Então esse vai ser o segundo relatório de simulação computacional. Lembrando, são 3. O último vai ficar lá para o final. Bom, tá claro?
Enfim, essas aulas, enfim, essa parte aqui no quadro fica bem melhor de dar, ficou essa parte totalmente à distância, eu perco totalmente o feedback de tudo, eu não sei como é que isso aqui tá indo, porque durante a aula você sabe, se o cara tá dormindo, você sabe o que você tem que fazer. Aqui é quase impossível determinar como é que tá o feedback de vocês. Então, enfim, façam a lista e me mandem as dúvidas, caso tenham. É importante para eu saber como é que tá o andamento. Bom, é isso. Alguma dúvida, gente? Professor, eu só tenho duas perguntas. É, se na questão deu 0,69 o meu, se arredonda para Ah, sim, Butterworth. sim. Bom você falar isso. Não precisem ser preciosos. Se deu 0,8, 0,6, é 0,707. Para dar 0,707, teria que usar elementos muito precisos. Na prática é isso. Então, assim, 0. Entre 0,6 e 0,8, considera 0,707. Na tabela também vocês vão ver que não vai ter valores para tudo. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar a tabela aqui. Não existem valores. Cadê ela? Aqui, ó, quer ver? Olha só, a tabela, por exemplo, deu 0,6. Aqui nesse caso, 0,6 já se aproxima mais do Bessel, né? Vamos lá, melhor fazer assim. Agora, vou dar, deu 2,5. Aí fica na crise, né? 2 ou 3. 2,1 é 2, 2,2 é 2. 2,5, para isso, existe esses gráficos aqui. Eu acho que eu não comentei, ainda bem que vocês falaram. Esses gráficos aqui são exatamente a tabela. Só que aqui, na verdade, ele está discretizado. A tabela, na verdade, é o valor discretizado disso aqui. Ó. Por exemplo, 2. Aí a tabela já mostra, né, quanto que vale o K0, o KC e o K3dB. Agora, se for 2,5, dá para pegar por aqui, ó. 2,5 vale 0,95, 1,35 e 1,5. Então esses gráficos aqui servem para isso. É quando eu tenho valores que não estão sendo mostrados na tabela. Certo? Então isso aqui, ó, válido é para o quê? De 1 até 10. Quando o Q é maior do que 10, aí os K0, os KC, é tudo definido. Isso daqui é o AP. Não está mostrando aqui, mas é o pico. Na tabela tem, ó, K0, KC, K3 e o AP. Aqui tá, ó, K0, KC, K3 e o AP tá nessa de baixo aqui, ó. Então o AP para 2,5, por exemplo, vale 8,2 dB. Seria nesse sentido. Tá claro? Então assim, gente, é o seguinte, isso aqui vocês estão projetando. O projetista, ele tem essa flexibilidade. Escreve, fala, olha, o fator Q deu 0,7, aproximando para 0. Eu vou entender isso. Então, o que não dá é tipo assim, ó, a conta do cara deu ele já manda 0,707. Então escreve, ó, deu 0,7, aproximando para 0,707, tomando, pronto. Fica claro. Então, de novo, quando vocês estão projetando, se vocês quiserem arredondar alguma coisa, pode. A resposta final que vai dizer isso, se ficou bom ou se não ficou. Tá claro? Então, Leslie, é isso aí. Deu próximo, pode arredondar. Entendi. Eu queria perguntar também se no filtro de Bessel, na frequência de corte, também cai 3 dB, Não, ou não, se é... não. Não cai, ó. No filtro Bessel, a frequência de corte, quer ver, ó? Você vai ver por aqui, ó. Olha o Bessel. O Bessel é 0,577, né? A frequência de corte de 3 dB do Bessel são diferentes. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que a frequência de polo deu 1K, 1000. A frequência de corte do Bessel vai ser em 786 Hz. E a frequência de 3 dB vai ser em 1000. Então, não perde 3 dB na frequência de corte. Ele vai perder 3 dB na frequência de 3 dB. Ficou claro? Entendi. É isso. O único onde ele perde 3 dB na frequência de corte é no Butterworth. Porque o K é o mesmo, tá vendo? Entendi. Mais alguma coisa, gente? Essa parte de filtros ela é bastante assim,
ela é legal, ela é bastante aplicável, né? O ideal é que a gente tivesse prática disso, porque na prática eu reviso tudo, isso na prática a gente monta. Mas faça um esforço de aprender isso, porque é uma parte muito importante. Se vocês saírem daqui sabendo um pouco de física, eu vou ficar satisfeito. Eu falo um pouco, que esse negócio aqui é um buraco sem fundo. Mas pelo menos assim, entendendo como é que é feito, meu Deus, eu estou extremamente satisfeito. Então estudem isso, por vocês. Vocês vão precisar fazer filtro alguma vez na vida, pode ter certeza. Se alguém for trabalhar com engenharia, vai ter que fazer filtro para alguma coisa. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, da minha parte é isso. De novo, postem dúvidas caso vocês tenham dúvida na lista. E a lista ficou para o dia 28. Eu vou até ir fazendo aqui enquanto isso, senão eu vou acabar esquecendo. E a gente está caminhando para o final. Essa daqui, ó. Eu só tenho um detalhe, talvez, eu não sei se eu vou ter que confirmar tudo aqui. Talvez nós faremos uma lista a menos. Tudo bem, a nota vai ser proporcional ao número de listas. Acho que eu estava prevendo 7, talvez vão ser 6. Mas eu vou dar uma checada melhor ali ainda. Então tá aí, ó, tudo pro dia 28. E essa semana eu posto o relatório, que vai ser, sei lá, para umas 2 semanas ainda pra frente. Ou 1 semana e meia, sei lá. Pessoal, é isso. Obrigado. Falou, professor. Obrigado. Hein? Valeu, gente. Até mais.